Veja o rei com retidão reinar. Ouça a língua com clareza falar. O fruto será paz, eu vejo em teus sinais de amor. O morto viverá e o surdo ouvirá o Senhor. E então, em meio ao caos, tu vens e acaba com a dor. De joelhos cantarei, Maranata, ora vem nosso Rei. E a ti cantamos, Jesus, nós te adoramos, Santo Jesus, a ti é quem clamamos, a ti a glória e o poder. Em casa, sintonizado no YouTube da IEQ Sede Piracicaba e pelo Facebook da IEQ Sede Piracicaba. Seja muito bem-vindo à Bênção do Trabalhador, nesse novo formato de podcast, nesse estúdio maravilhoso aqui. Para quem não conhece, a estrutura que fica no interior da igreja aqui é uma coisa fenomenal, uma coisa de profissional. Todo mundo que entra aqui, a nossa convidada entrou aqui e falou, puxa, isso aqui é de profissional. Só a gente que não é profissional, né? Só a gente que não é. Mas assim, tem que compensar de algum jeito. Isso mesmo. Você vê que o nosso pastor tem visão lá na frente, né? Então, sejam muito bem-vindos. Você, se possível, compartilhe essa live com outras pessoas. É uma forma de você estar evangelizando, falando de Jesus para outra pessoa. Às vezes você fala assim, puxa vida, eu não tenho a oportunidade de falar de Deus para a pessoa que está ao meu lado, mas você pode compartilhar tanto os cultos da IEQ Sede Piracicaba, como também esses eventos, como essa programação da Bênção do Trabalhador. Então não deixe de compartilhar, não deixe de deixar o seu pedido de oração, que no final a gente vai estar orando com você. E todas as semanas nós temos sempre um convidado especial para falar de um tema extremamente relevante. E hoje nós temos uma convidada super especial, e se eu fosse você, compartilharia com toda a sua família.
é um tema que serve para 110% da população, desde a criança até o mais adulto de 99 anos. Então, assim, um tema extremamente relevante. Compartilhe quanto antes essa live com outras pessoas, que certamente vocês vão ser abençoados. Antes de começar, gostaria de estar orando a Deus, depois a gente vai dar o boa noite para os nossos convidados aqui. Se possível, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais uma bênção do trabalhador, Senhor amado, aqui sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da igreja, Senhor. Que essa mensagem, Senhor, chegue a muitas pessoas, Senhor, e nos 4 cantos da terra, em qualquer lugar, Senhor, que alcance os necessitados, os doentes, meu Pai eterno, e que através das mensagens que estaremos trazendo nessa noite, Senhor, pessoas possam ser tocadas, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser abençoadas, Senhor, pela força do seu poder, ó Deus amado. Nós pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção, Pai, para cada necessitado, Senhor, seja uma pessoa que seja enferma, seja a pessoa que esteja com um sentimento de inferioridade, Senhor, seja a pessoa, meu Pai, que precisa de um milagre na sua vida, Senhor. Nós pedimos a tua graça, pedimos a tua bênção sobre cada um dos que estão participando, tanto agora no presencial, no ao vivo, Senhor, como em outros momentos dessa live, Senhor. Nós pedimos a tua graça e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E o nosso boa noite, primeiramente, para o Biratã Pajo. Boa noite, o Biratã Pajo. O Bira, pelo agasalho dele, todo mundo vai imaginar que nós aquele inverno do ano passado já chegou, mas não chegou. Eu adoro inverno, né? Boa noite a todos, boa noite você de casa, boa noite você que participa aqui desde já no YouTube. Eu acabo vindo de moto, então acaba sendo um pouco mais frio, né? E chega aqui, a sala também é gelada, é fria, então acaba sendo inútil ou agradável. E você sabe, Alexandre, que o tema de hoje vai ser para 110% das pessoas. E no meu caso, que estão 140% do peso, então vai ser mais ainda. Então, ou seja, nesse caso aí, é para você que de repente quer saber um pouco mais de nutrição. Então tem gente que é 120, 130, 140%, 130% do peso, né? Boa. Então, inclusive aqui, eu quero mandar um abraço para José Luiz Damiani, que está participando de forma online, Rose Diniz está participando, Angélica Oliveira Costa também está participando, todos aqueles estão participando tanto pelo Facebook como ainda pelo YouTube. E aí, como o Alexandre comentou, nunca é demais você fazer esse convite, né? Fazer convite para que outras pessoas também falem aí, pessoas que estão a 110% do peso, 120%, outras que estão até 80% do peso, pode até o contrário também, né? A pessoa de repente ganha massa, né? Ganha massa, né? Ganha massa. Então é isso aí. Então, enfim, hashtag fica a dica aí para você que eu tenho já conseguiram entender qual que é o tema, né? Qual é o tema? Eu já dei spoiler aqui, mas tudo bem, né? E antes de falar com a nossa convidada, boa noite, pastor Ezequias. Boa noite, nosso ouvinte, boa noite, Bira, boa noite, Alexandre, boa noite, Letícia. Que a paz do Senhor Jesus ela seja abundante aí na sua casa, na sua vida, porque como a gente sempre fala, hoje é o dia que o Senhor fez e preparou para nós. Portanto, nós temos que vivê-lo intensamente, porque Ele cuida de todos nós e, como a palavra de ontem, né, o versículo que ficou na minha cabeça é que cada dia tem o seu mal. Então, vamos vivendo um dia de cada vez e avançando sempre, sendo sempre 1% melhor do que a gente foi ontem. Então, seja muito bem-vindo a mais um programa da Bênção do Trabalhador e que essa doce paz ela seja abundante aí na sua vida e no meio da sua casa. Amém. E hoje nós temos uma convidada super especial, a Letícia Araújo, nutricionista, palestrante. Ela tem feito um trabalho muito interessante, tanto não somente no local, na cidade de Piracicaba, mas também em todo o estado de São Paulo, dando palestra para as empresas, falando para as mulheres da importância de cuidar do corpo, da saúde física, mental, espiritual. Então, nós vamos explorar bastante esse tema com ela aqui. Boa noite, pastora Letícia, não, Letícia. Isso. Seja muito bem-vinda. Mas ela anda pregando aí por todo o estado, falando de Jesus, falando da sua profissão, falando da importância de cuidar da saúde. Então, não deixa de ser uma evangelista, né, pastora? Sim. Pastora. Boa noite, meus queridos. Que sabatina, né? Tá com vendo? Esse time de peso aqui, né? Espero que não seja literal que você esteja falando. Peso. Né? Não, olha, gente, já começou o bullying. Vocês estão percebendo, né? O negócio aqui é ao vivo, né? Mulher ao contrário, E fica né? tranquila que nós não vamos falar somente de emagrecimento aqui hoje, né, pastor? É isso aí. Então, assim, fica tranquilo aí quem tá, né? Muito obrigada pelo convite. Eu me sinto lisonjeada sempre estar aqui com vocês, né? E nesse formato novo aqui, né? Que eu tô achando lindo, né? Eu tava paquerando e glória a Deus, né? Uma oportunidade de estar aqui. Eu sou muito grata por isso. Obrigada, né? A cada um de vocês. E é um prazer enorme estar diante de Deus aqui. E uma grande missão, né? Eu costumo dizer que o meu trabalho hoje em dia, né, ele é missional.
Então, o que é o ser missional? É quando você consegue ajustar aquilo que Deus te entregou com a sua profissão, né? Então, eu vejo muito isso no meu consultório, eu vejo muito isso, né, quando eu vou tanto, né, pregar em igrejas, quando eu vou ministrar palestras nas empresas, para as mulheres. E não sou pastora, né, mas eu me coloco realmente, né, gratidão a Deus por poder pregar a palavra, né? Que bacana. Mas, e o mais gostoso de tudo isso é que há muitos anos eu já queria conseguir conciliar isso, né? Que é esse ministério que eu chamo de ciência e fé. Então, quando a gente consegue unir a nutrição, a fitoterapia com a fé, eu acho que tudo isso, né, ele vai englobando muito mais, né? E é um pouco, nós vamos falar sobre isso hoje, Que né? bacana. Sobre a saúde, sobre o nosso físico, né? E vai ser uma delícia. Você né, sabe, aqui. Letícia, que você falando assim, eu me lembro que na minha juventude eu fazia parte de um grupo de louvor na igreja. E toda vez que a gente fazia um louvor, um grupo na cidade inteira, então reunia todos os jovens da cidade. E eu ficava bravo com os missionários que iam lá, porque ele orava para todo mundo que estava lá, só que ele orava e ele falava assim, você vai ser um missionário, você vai ser um pregador. Eu confesso que eu ficava bravo, porque eu falava assim, ninguém vai ser advogado, ninguém vai ser pastor, ninguém vai ser empresário nesse negócio. E eu ficava... E depois, agora a gente começa a entender que, assim como você falou assim, na sua profissão, você pode exercer a sua profissão e ser uma missionária. E já falando nisso, eu queria que você falasse um pouquinho da sua conversão. Quanto tempo você é convertida? Olha, Quanto tempo você está na sede? Estou na sede já, né, vai fazer agora 11 anos e meio, né? Estava já 8 meses, né, com a igreja aberta e eu cheguei, né? Amo demais o pastor Toninho e a pastora Lourdes, porque eles estão na minha história há muitos anos. Porque eu era da Quadrangular lá de São Pedro, a pastora Ana e o pastor Paulo, né? Já não estão mais conosco aqui. E aí depois eu fiquei 7 anos com o pastor Alexandre Padula e com a pastora Wanda. E aí, nessa, né, de ter que ir para a charqueada, né, eu estava grávida na época, uma gravidez de risco, eles já tinham mudado para cá. E eu já tinha um amor enorme por eles, porque já era meu superintendente na outra região, né? E aí então vamos ficar aqui, né? Então, o Daniel, ele está aqui desde o ventre, né? Nós chegamos aqui, estava 5 meses de gravidez, vai fazer agora em julho 11 anos. E a conversão foi aos 15 anos de idade. Eu queria ser freira, pastor. Olha só. Eu queria ser freira. Eu era professora de catequese, crismei, fiz tudo, né, certinho lá. E aos 15 anos eu me converti. Quase matei o padre. E aí, aos 15 anos, me converti. Estou com 44, então, né, quase 30 anos aí já diante do Senhor. E alguns anos atrás, né, uma pessoa muito próxima a mim, pastora, nós falávamos sobre isso, né, justamente sobre o que você está falando. Será que para levar a palavra só sendo pastor? Né? E eu lembro de um pastor, né, muito amigo nosso, alguns anos atrás, que ele tinha no mural da casa dele, né, a seguinte frase: você pode ser a única Bíblia que alguém está lendo. Então, quando a gente consegue, né, estar no nosso trabalho falando abertamente de Jesus, falando abertamente da nossa fé, eu acho que isso é libertador. Né? Eu, hoje em dia, no meu trabalho, como eu sou grata, né? Porque antes havia a Letícia nutricionista e a Letícia, né, evangélica, né, digamos assim, né? Porque no meu meio não são só pessoas, né, protestantes, né? São cristãos em si. Mas eu tinha muito essa reserva, né? Eu falava de igreja dentro da igreja, né? Eu sou professora de escola bíblica aqui na nossa igreja, né? Eu, junto com a pastora Nayara e com a Cris, eu cuido do grupo de mulheres. Então, eu tinha aquela questão. Na igreja, fala de igreja. No consultório, fala de nutrição. E outras coisas que eu fiz na vida. E houve um boom muito grande na minha vida, em 2020, que eu falei, não, chega. Você parou de se prender, né? Parei. Né? E eu acho que isso Você leu. Sim, e Deus, assim, só foi trazendo mais questões. Porque aí eu abertamente falei assim, ó, essa sou eu. Né? Sou desse jeito na igreja, sou desse jeito aqui no consultório. E é tão gostoso que, às vezes, tem alguns pacientes, né, que param, assim, esses dias, né, eu gosto muito de levá-los até a porta, né, do consultório. E aí ela parou e falou assim, não está faltando nada? O que está faltando? Você me dá a bênção. Você sempre fala, Deus abençoe. Eu falo, Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Então, isso é gostoso. Legal. E, às vezes, meu paciente me fala assim, Letícia, o exame melhorou. Eu falo, glória a Deus, hein? Que bênção, em nome de Jesus vai melhorar. Então, eles acostumaram com isso. Então, assim, ó, ou acostuma com isso, ou então não vai estar ali, né? Não é o ambiente. Não é o ambiente, né? É porque eu costumo sempre falar que Deus, ele vai criando as oportunidades, né? Então, às vezes a gente está num ambiente que nem
tinha nada a ver falar de Deus, né? Mas aí surge a conversa de uma hora inesperada e a gente tem que ter a sabedoria e a disciplina de entender e aí entrar com a palavra de Deus, porque às vezes as pessoas elas estão esperando uma palavra, né? Estão esperando uma palavra, estão esperando um abraço, estão esperando uma coisa que é simples, que um aperto de mão, né? E é interessante esse mover, né? Pastor Ezequiel, você sabe que até dá para fazer até uma analogia, né? Porque nós podemos nutrir da palavra de Deus. Nós precisamos, às vezes, até de alguns alimentos que vêm da palavra de Deus, algumas ferramentas de que pode nutrir a alma, na verdade. Seja uma palavra de direcionamento, uma palavra que, de repente, para aquele momento que você está vivendo, você requer, que eu acho que deve ser muito similar, né? Penso eu, à nutrição convencional, né? E eu vejo muito isso na seguinte questão, né? Eu lembro que a primeira especialização que eu fiz em fitoterapia, né, a planta, quando a gente não conhece muito bem dela, você começa a falar sobre, né, aquilo que ela pode fazer, fala sobre medicina chinesa, né? Então tem uma questão muito grande mística também envolvida. Sim. E aí eu lembro quando eu entrei na especialização, há quase 15 anos atrás, eu fiquei um pouco assim, nossa, mas será, Senhor? Será que está tudo em ordem aqui, Jesus, né? E aí eu lembro que o Senhor me trouxe Ezequiel 47:12. E está todas as minhas monografias, né, todas as minhas especializações eu coloco lá. Porque lá, né, fala sobre o rio que desce da água do Senhor, né, desce do trono e lá está, né, no joelho, depois estou nadando, mas quando a gente continua lendo, ele diz assim, isso, e ele fala que ao redor desse rio nascem árvores. E que essas árvores, o fruto é para alimentar e a planta é para curar. Quando eu li isso, pastor, eu falei, meu Deus, é isso. Esse é o meu ministério, Esse né? é meu Esse é o meu propósito. chamado, esse é o meu propósito, né? E aí eu lembro, conversando com uma pastora amiga minha, né? Eu falava assim, mas pastor, eu quero poder falar de Jesus, eu quero poder ir. E eu lembro até que na época ela usou o seguinte exemplo, o professor Gerson. Sim. Ele sempre fala, né? Eu não sou pastor, sou professor. E aquilo eu falei, puxa, é verdade. Né? Porque o meu chamado não é de pastoreio, é de ensino, né? Quando a gente pega a palavra do Senhor, né, ele fala que, né, aquele que tem o dom de ensino, aquele que tem o dom de ânimo, que ele possa animar e possa ensinar. Eu falei, Senhor, é isso. Que legal. Né? A minha área, né? E aí eu junto a nutrição com a palavra e sai tudo isso aí. Letícia, pelo que você está falando, você trabalhou arduamente, você, digamos assim, você mergulhou no trabalho. Só que esse fato de você mergulhar no trabalho, aconteceu algo com você, né? Porque às vezes muitas pessoas falam assim, eu só trabalho e não cuido da minha saúde física, acha que está cuidando só da saúde espiritual, mas nem sempre é só a saúde espiritual que a gente tem que cuidar, nós temos que cuidar da saúde física, mental e espiritual. E você teve uma experiência que, pelo jeito, não foi muito agradável no momento, mas te deu muitas lições, que você trabalhava exaustivamente, não sei quantas horas por dia, e aconteceu algo na sua vida. Eu queria que você compartilhasse um pouco dessa experiência. Foi. Em 2020, eu tive um AVC. Uau. Pá! Né? Foi isso. E como é que foi toda essa história? Eu já era nutricionista, né? Já cuidava da área da saúde, já estava inserida nesse, né, processo todo, e a gente estava no meio da pandemia, né? E aí eu trabalhava muito, porque aí eu tinha um consultório, eu tinha as mentorias online, eu tinha as aulas online que eu fazia, né? Então, eram várias, né, frentes, várias frentes, e é uma coisa que eu trabalho muito isso, né? O nosso pastor ensina muito isso, a gente tem várias sementeiras, né? Então, eu não trabalho só no consultório, eu tenho várias questões. E aí, em 2020, eu estava, né, como muitos de nós, muito cansada, muito estafada, e a cena foi assim. Eu estava no consultório, e aí, de repente, minha mão começou a doer. Falei, nossa, que isso, né? Aí, no final da consulta, minha mão já estava roxa. Uau. Aí, eu cheguei na recepção, falei com a minha secretária, que até hoje, né, minha fiel escudeira aí. E eu falei, espera um pouquinho, que eu vou lá falar com o doutor fulano. Trabalhava com um médico na época. Cheguei, doutor, olha isso aqui. Ele olhou, era um senhor, né? Bem... Aconteceu alguma coisa aí, né, menina? É bom você ir ver, né? Aí eu falei, né, doutora? Aí, na hora, eu fiquei preocupada e eu estava vindo com uma dor de cabeça já há dias. E achando, né, que a gente acha milhões de coisas, né? E aquilo que eu ensino muito meus pacientes é que o nosso corpo está falando. Está, às vezes, gritando. Tá no sinal, né? Está falando, pelo amor de Deus, me escuta, né? E a gente não está percebendo. E eu vinha com uma dorzinha de cabeça, achando que era normal. Estava com uma dor, uma cãibra, né? E eu tinha corrido naqueles dias, achei que era alguma coisa com relação a isso. Mas aí ele falou comigo, eu falei, verdade, né? Vou lá dar uma olhada. E na hora...
Falei com a minha secretária, falei, liga para o doutor fulano, vê se consegue me atender agora, que era vascular, que eu tenho algumas questões vasculares. E foi tudo muito rápido. Cheguei lá, ele falou assim, Letícia, você estourou um vaso aqui e estourou um vaso nas pernas. Então, vou te encaminhar já de urgência para o neurologista, mas já faz esse exame. E ele já me pediu ali, né, um dos exames foi uma ressonância magnética, porque eu estava com muita dor de cabeça. Aí, consegui marcar logo em seguida o neuro, e aí já fui fazer os exames. Fiz os exames, e aí eu cheguei assim para o neuro e falei assim, doutor, eu estou muito ansiosa, eu estou muito estressada, muito estafada, eu sou fitoterapeuta, estou tomando já algumas plantas, mas o senhor me encaminha para acupuntura, que eu quero fazer acupuntura para poder ver se eu fico menos ansiosa. Ele pegou, me deu um encaminhamento. E aí, nesse dia, eu levantei cedo com meu marido, o Daniel estava em São Pedro com a minha mãe, e a hora que eu olhei para a cama, tinha sangue na cama, mas na altura das minhas costas. Nossa. Eu falei, como assim, né? Eu falei, Ângelo, tem alguma coisa aqui? Ele falou, não tem nada. Aí tá, entrei no banho, no que eu saí do banho, no que eu fui, né, me vesti, a hora que eu olhei, a minha mão ensanguentada. No meu Instagram tem lá, né, minha missão, tem até as fotos sobre isso na época, tudo. Um ponto, né, e o pastor falava sobre isso ontem, quando a gente está num nível tão grande de estresse, de estafa, que a gente soa sangue. A gente os poros, né, eles sangram. E não Jesus, tinha nada. aconteceu com Jesus, né? E ele falava sobre isso ontem, e eu lembrava sobre isso junto com o anjo, porque no meio das minhas costas, do nada, um poro começou a sangrar. Sabe que nem quando você fura, às vezes, né, alguma coisa, e não sai aquele jato, mas vai escorrendo? Aí ele ia, colocava assim, né, o tampão, encharcava. Falei, vamos para o hospital. E aí chegamos no hospital, fizemos, né, vários exames, colocaram um tamponamento, né, para poder parar de sangrar. E eu falei para o médico, doutor, eu fiz uma ressonância na semana passada. É aqui mesmo, né? Foi aqui no Santa Isabel. Eu posso lá embaixo buscar, deixa eu dar uma olhada? Ele falou, vai de cadeira de roda, tudo, passei ele por dentro. Peguei os exames, né, e trouxe para ele. Ele abriu naquela bancada, né, todos os meus exames e falou assim para mim, quando é que você vai no seu médico? Eu falei, olha, meu marido está lá fora tentando arrumar um encaixe de urgência. Ele pegou todos os meus exames, bateu assim, entregou na minha mão. Então, vai lá. Porque você teve um AVC. Poxa. A hora que ele falou aquilo, foi um impacto tão grande que a única coisa que eu queria conseguir chegar na porta e ver meu marido. Eu saí assim, andando com aquilo no braço, e foi tão impactante para mim que 40 dias antes, um amigo meu muito próximo tinha tido um AVC. E ele é contador, e hoje em dia, né, ele está afastado, porque todo um lado dele ficou, né, paralisado. Paralisou. E eu saí assim, né, em direção à porta, a hora que eu olhei para o anjo chorando, né, e eu achava que ali já era o boom da história, né? Não. Aí entrei no carro, vamos para um lugar mais tranquilo, né? Fomos para um lugar mais distante. E eu falava assim, amor, eu tive um AVC, eu estou bem. Eu estou inteira, não aconteceu nada comigo, né? Ok, fomos para casa, que eu ia para o neuro no dia seguinte. Aí tinha caído um montão de árvore lá perto do nosso condomínio, estava tudo muito escuro. Eu falei, amor, eu vou entrar, eu vou deitar, eu vou dormir. E aí eu vi que ele tinha que buscar água, nem lembro o que ele tinha que fazer, mercado, alguma coisa assim. E ele chegou, eu estava dormindo. De manhãzinha, quando ele levantou, para nós podermos, né, ir no neuro, né? Eu levantei, sentei na cama e comecei a conversar com ele. Ele falou assim para mim, você já foi no banheiro? Eu falei, ainda não. Aí ele falou, vamos lá. Na hora que ele pegou na minha mão e foi me levando até o espelho, eu já fui gelada, né? Na hora que eu olhei no espelho, o meu lado direito estava completamente paralisado. Nossa. A minha orelha, ela ficou enorme, porque eu tive algo chamado síndrome de Hanser-Hunt. Síndrome de Hanser-Hunt, ela vem, né, da catapora, vem da herpes zoster por estafa, e ela pega o nervo trigêmeo. Então, o meu rosto, né, ficou paralisado, o meu ouvido ficou imenso aqui, né, eles tamparam aqui para que não estourasse, e eu tinha muita dor. E eu fiquei 10 dias internada, fazendo todos os dias ressonância, porque eles tinham receio de eu ter um outro AVC. Nossa. E aí, lá, foi onde Deus falou muito comigo, porque eu estava aqui no hospital. E aí, chegou uma enfermeira e falou assim, você não quer que eu abra a janela? Eu falei assim, não abre não. Vai que tem um paredão enorme aí, eu vou ficar aqui dentro trancada, né? E eu toda trancada, porque como eu podia estourar, o anjo dizia assim, a sua porta está pior do que a do Covid. Porque eles entravam, né, todos, né, equipados, né, porque por medo de estourar o meu ouvido, contaminá-los, né, por causa da herpes também que eu estava tendo aqui. E aí ela falou, não é. E eu estava bem aqui em cima, aqui na Santa Isabel, na vista para o pôr do sol. No que ela abriu, era 5 horas da tarde, ela abriu aquela janela, Deus falou tanto comigo. Olha que benção. E aí o Senhor falou para mim assim,
eu permiti que você chegasse aí, para você entender a que ponto as mulheres chegam por estafa. E aí a pastora Micaela, ela foi lá, né, me visitar, me ungir, e ela falou para mim, o Senhor mandou te dizer que vai mudar a tua vida, é o antes e depois do AVC. Porque o Senhor vai te usar para alcançar mulheres que chegam nesse estado de estafa. E a quantidade de mulheres hoje que falam comigo, Letícia, eu choro no chuveiro de cansaço. Depois, hoje, eu estou exausta. Isso que eu queria entrar com você, porque às vezes você pensa que é algo comum, às vezes a pessoa está no dia a dia e acha que está tudo bem. Eu acho que, é tudo normal, né? Que o anormal é normal, né? Sim, Ela a gente vai acostumando com os sintomas, né? Com aquilo que tem. Você atribui, até esse que o Alexandre comentou, desculpa, Alexandre, mas atribui a tudo aquilo que aconteceu com você a consequência desse staff, desse estresse, que você atribui não a cuidar isso, não ter disciplina, algum tipo de negligência, no sentido não consciente, né? Mas que eu falo muito, né? O que aconteceu naquela semana? Eu vivia muito com, sabe quando a gente pega o elástico, estica o elástico? Então, o que eu fazia? Eu sempre estava, né? Eu estou mais cansada, eu vou tomar isso. Eu estou mais cansada, eu vou tomar aquilo, né? Então, eu tomava um suplemento, um outro, para estar bem, para conseguir. Só que naquela semana, foram 10 dias, que eu não percebi que os suplementos acabaram. E eu fiquei sem suplementos, né? Eu estava muito cansada, né? Estava também sem alguns fitoterápicos, entre eles, né? Por exemplo, rodiola era um que sempre tomei para estresse. Então, você estava tampando o sol com a peneira, exatamente, literalmente. Pastor. E aí, foi, né? Nada, né, acaso, né? Deus falou assim, vou tirar tudo isso aqui para você entender o que está acontecendo. Porque aí eu vinha, né? Tinha um sintoma de cansaço, tomava um negócio. Tinha outro, tomava outro negócio, né? E eu vinha tampando o sol com a peneira. Aí o Senhor falou assim, para com essa bagunça aqui, que você vai ter que enxergar o que está acontecendo. E eu falo muito para os meus pacientes, porque, por exemplo, quer ver uma coisa simples? O quanto de pessoas tomam todos os dias omeprazol. Eu tenho uma dorzinha de estômago, né? Resolve a dor. E aí resolve a dor. Mas o omeprazol, estamos aqui ao vivo ainda, né? Meu Deus. O omeprazol é um dos medicamentos que mais causa dano hepático. Ele causa algo chamado esclerose hepática. Pessoas que têm o uso contínuo de omeprazol, e nunca ele é por indicação médica, é automedicação, né? Doeu o estômago, eu tomo omeprazol. Acontece muito o quê? A pessoa, ela gera um tipo de esclerose hepática que ela fica demente. E eu, assim, convivi com uma pessoa assim, né? Tenho pacientes com esse quadro, mas eu convivi. E vi uma pessoa muito próxima a mim colocar arroz para fazer pó para café, por causa da esclerose, porque ela tomava omeprazol assim. E aí a gente aprendeu a não olhar a causa. Nós aprendemos a só tratar a consequência. Está doendo? Toma analgésico. Está com má digestão? Toma isso, toma aquilo outro. Mas por que está? O que está acontecendo, né? E aí eu gosto muito de olhar para tudo isso hoje em dia e trazer cada dia mais, né, a seguinte definição. A Organização Mundial de Saúde diz que saúde é o bem-estar físico, mental, emocional, social e espiritual. Então, estar saudável não é só estar com os exames bioquímicos dentro da referência, né? Que nem isso é só base, né? Que nem isso é referência. Não é? Que eu falo aos pacientes assim, olha, nutricionista vê o exame um pouquinho diferente do médico. Mas por que você vê diferente? A referência é muito longa, né? E é assim, naquela história. Mas se está assim hoje, como acaba nisso? Doença? Então, vamos mudar o caminho, né? E aí, eu estava assim. Eu estava num quadro que, se eu continuasse... Eu estava vendo esses dias agora uma médica falando a respeito dessas referências, né? E ela falando sobre a vitamina B12. A vitamina B12. E aí ela questionando, elas estavam num podcast, era ela uma médica e a outra médica, né? E aí ela diz, os meus pacientes, eu costumo deixá-los que eles fiquem com mais de 1000. Ela faz uma referência lá de unidade, mas é mais de 1000. Aí a outra diz assim, eu prefiro que os meus estejam abaixo de entre 1.800 a 1000 e tal. E aí falando, né? E ela questionando essas questões de laboratoriais, eles estão diminuindo a referência. Eles estão diminuindo a referência para que haja um sintoma
neurológico na pessoa, para que ela venha ter um tratamento neurológico, né? E, na verdade, é a falta da vitamina B12 que ela se refere. Mas no sábado, a gente teve um programa de rádio, a gente falou sobre ansiedade. E existem 3 mentes, né? Tem a mente espiritual, tem a mente primitiva e tem uma mente emocional, né? Cada uma com as suas peculiaridades e tal. E como a gente pode equilibrar, na verdade, na sua visão, com a nutrição, que a nutrição eu presumo que seja o primeiro passo para que a gente tenha esse equilíbrio, tanto emocional, espiritual, da nossa mente, né? E a mente primitiva, né? Que é o instinto da sobrevivência. Então, de que forma a gente pode praticamente exercer esse tipo de circunstância e trazer um equilíbrio, né, para a nossa vida? Porque o nosso corpo ele tem que viver em equilíbrio, né? E aí, às vezes, a gente sobrecarrega a máquina, né? Mas antes disso, Bira, aí, tem algum comentário aí? Eu quero pedir aqui a gentileza. Obrigado, pastor Ezequias. Obrigado, doutora Letícia. Muita gente participando aqui, inclusive mulheres aqui, falando, inclusive a Renata, mandar um abraço. Se eu não me engano, ela está longe, a Renata do João, né? A Renata do João, que é minha secretária. É? É, minha fiel escudeira. Então ela falou que sabe Fazendo bem hora dessa extra? história. Fazendo hora extra? Mas isso não significa que você é uma patroa boa, porque é secretária, que quer ouvir a patroa. Depois do horário, Não filha, é? Mas é que assim, lá até às 8 ela é minha secretária, né? Depois Certo. disso, é minha melhor amiga. Né? então tá tudo certo, tá tudo bem resolvido. Então, mandar um abraço aqui para a Renata do João, que está aqui participando de forma online. Mandar um abraço também para a Vó Malu, que também está participando. Boa noite, meus irmãos. A Lucélia Pompeu, que está lá de Cordeirópolis, participando. Sabrina Galdino, falando boa noite. Aí tem Cláudio Emílio Dionísio, enfim. Também Reilton Campos também está participando. Darlete Bolzon Penteado também está mandando um abraço. José Luiz do Damiani, Rose Diniz, muita gente participando aqui. Enfim, se você tiver alguma pergunta, pode perguntar, mande aí. Dando um tempo, é claro que a gente vai perguntar aqui para que você realmente, aliás, perguntar para a doutora para que ela possa responder. Então, agora sim, esse equilíbrio que o pastor Ezequias bem perguntou aqui entre físico, emocional e espiritual, é isso? Isso. Eu, particularmente, pastor, não gosto desse termo equilíbrio. Sabe por quê? Equilíbrio me lembra literalmente um equilibrista de circo. Ali, ó, o tempo todo, assim, nos pratinhos. Uma hora cai. Né? Uma hora vai cair, né? Existe até uma pressão para você um ficar estresse. equilibrado. Nossa, é aqui, né? É a casa, é o filho na escola, é o trabalho, é a igreja, né? E as mulheres vivem isso, né? Totalmente, né? Nada contra esse grupo aqui, né, queridos? Mas, né, a gente sabe... E não é uma questão de supervalorizar um ou outro, mas é a forma com que se conduz, né? E aí, eu gosto da palavra harmonia. Né? E assim, meu marido também é músico, né? E eu gosto muito de olhar para isso, porque a música é gostosa, ela é leve. Então, ali entra um baixo, depois entra ali um teclado, depois entra a bateria e entra a voz, a harmonia. Então, o que eu falo muito com meus pacientes, né, é que nós precisamos viver em harmonia, o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, né? E aí eu faço a seguinte analogia sobre a equidade, né? Quando a gente fala de igualdade, né, a igualdade eu dou para todos de forma igual, independente da necessidade. Quando eu falo de equidade, eu dou para cada um conforme ele precisa. E aí eu tenho até uma dinâmica que eu faço, né, na minha mentoria, que eu pego 3 bexigas. E aí eu não amarro as bexigas, então eu encho a primeira bexiga, seguro ali na mão. Aí eu encho a segunda bexiga e vou segurando ali e até a terceira. Mas quando eu encho a última bexiga, a primeira está começando a ficar vazia, então eu tenho que vir ali. Então eu olho muito assim o espírito, alma e corpo, né? Com essa equidade. Porque haverão dias em que eu vou ter que orar mais. Mas haverão dias que eu vou ter que me exercitar. Haverão dias que eu vou ter que ir para uma terapia. Haverão dias em que eu vou ter que olhar mais para o meu emocional, para a minha alma. Então, quando eu consigo olhar, né, para aquilo que nós somos, de uma forma de equidade, entendendo que eu não posso dar o mesmo... Ah, tá, Letícia, vamos falar de horas. Então, você vai dar 1 hora para orar, 1 hora para terapia, 1 hora para o físico? Não, porque eu tratar com igualdade aquilo que não é igual. Que daí, se você atrasa 1 hora, aí você fica perturbado. Nossa, eu faltou perdi. para onde? E eu larguei até uma cola aqui, que eu confesso, irmãos, que eu sou ruim de nome, sabe? Então, eu larguei até uma cola aqui. Robert Murray. Né? Quem que foi Robert Murray?
foi um pastor escocês. E tem uma frase dele que marca muito, que ele faleceu aos 29 anos. Poxa. E ele dizia assim, ó, para poder colar aqui direitinho. Deus me deu uma mensagem para entregar e um cavalo para cavalgar. E aí ele fala que ele matou o cavalo. Porque ele não olhou para a saúde dele como deveria. E aí, por conta disso, ele não conseguiu exercer na vida aquilo que Deus entregou. Olha, forte isso, hein? Forte. E aí você imaginar assim, como que eu vou subir no altar? Uma coisa é você estar levemente passando mal. Outra coisa é você estar realmente doente, debilitado. Você não prega. Quantas pessoas chegam no meu consultório falando assim, Letícia, eu já caí com o endemoniado porque eu não tive força na perna. Poxa. Eu não consegui ficar ajoelhado orando porque eu tenho dor no joelho. E assim a gente vai. Então, a gente percebe, eu costumo dizer que um espírito forte precisa de um corpo forte. Porque aquilo... Nós estamos aqui 8 horas da noite, né? Não sei que horas vocês acordaram, acordei às 5. Né? Como é que dá conta se não cuida do corpo? Não dá conta. Né? E é isso que eu aprendi lá em 2020. Opa, peraí, vamos respeitar o corpo. Eu costumo dizer que eu tenho um sinal assim, né? No meu corpo de estar, oi, chegou nesse nível, fala, não, daí não pode passar. Né? Vamos descansar. E aí, quando a gente vai compreendendo que cuidar do templo é cuidar da saúde, as coisas mudam. E às vezes a pessoa acha que fazer uma boa alimentação é só para perder quilo. Não, emagrecer, né? Só estética. E a gente esquece, como o pastor estava falando de B12, que nós somos formados por nutrientes. Né? Então, assim, como é que forma carne? Como é que forma músculo? Como é que forma tudo isso? Nós nascemos da terra, não né? é isso? E aí, ontem, o pastor falando de 4 elementos na igreja. Eu olha falei, que meu beleza. Deus do céu, Foi o que fundo. foi aquilo, né? Foi profundo ontem, hein? Ontem, negócio, nossa, estamos tendo, né? Altamente aproveitando a técnico. pregação de ontem, ele falou muito de ansiedade, né? A gente falou um pouco disso na rádio no sábado, de que talvez, acho que nunca na história desse mundo, né, ouviu-se falar em tantas opções, tantas oportunidades, e até os jovens, né, que está vivendo uma era criança, de muita né, tá vivendo ansiedade, no sentido de ter tudo muito breve, né? Aperta o botão, a comida chega, aperta o botão, o carro vem, enfim, de uma maneira muito instantaneidade, querendo ou não, quando aquilo não acontece, acaba até prejudicando a saúde mental. E aí, voltando isso para a própria nutrição, existem alimentos que podem favorecer ou prejudicar esse ambiente de ansiedade, como o pastor Toninho também trouxe na pregação de ontem? Sim. Quando a gente pensa, né, na ansiedade em si, ela é uma inquietude, né, fora o tempo presente. Né? Ou eu estou lá atrás, sofrendo com o que eu já passei, ou me antecipando. Né? E aí, a gente tem todo um eixo que a gente chama de intestino-cérebro. Eu costumo brincar que o intestino não é o segundo órgão mais importante. Que o intestino, ele é o irmão gêmeo univitelino do cérebro. Mas por que isso, Letícia? Ou seja, é o primeiro também. Estão ali, ó. Por quê? Porque primeiro, quando você pega para ver os tecidos, né, eles são muito parecidos. E segundo, que 80% dos neurotransmissores que o cérebro usa para trabalhar, quem produz é o intestino. Aí vamos falar de ansiedade. Nós temos um neurotransmissor, temos um sistema chamado GABAérgico, que é o nosso GABA. O que o GABA faz? O GABA é o neurotransmissor da quietude mental. É ele que faz a gente começar e terminar as tarefas. É ele que faz a gente ter foco. É ele que faz a gente não procrastinar. É ele que faz a gente, né, conseguir abrir as gavetas e fechar no final do dia. Vem trazendo a equidade. Equidade, pastor. Né? E chegar durante a noite, não ficar fazendo lista. Sabe quando você deita? Fala amanhã, pai não dorme, né? Então, tudo isso, né, essa inquietude, que nem eu brinco com meus pacientes, esse barulho de carroça na cabeça, né, é desequilíbrio de GABA. E se eu não tenho um intestino saudável, eu não tenho uma produção boa de GABA. E intestino saudável não é só fazer cocô todo dia. Intestino saudável é sobre o tipo de fezes, como são as minhas fezes, como está a minha microbiota intestinal, como está a minha língua. Uma língua branca é sinal de uma desbiose. O que é desbiose? É o desajuste de bactéria lá no intestino. Sair daqui já vou ao banheiro ver. Né? E assim, e não pode escovar a língua, tem que raspar, tá? Porque se você escova a língua, você só espalha. Você tem que raspar a língua com raspador. E aí, olha só, né? Eu acho que tem uns pacientes em consultório, sabe, pastores, que falam pra mim, deve falar assim, essa mulher não é crente, não. Porque ela lida com planta, fala uns negócios meio estranhos, né? Manda raspar a língua. E aí pega lá raspador de língua, fala que raspador de língua é bom para depressão, que é bom para ansiedade, que é bom para digestão, que é bom para desintoxicar o fígado. Como que esse negocinho faz tudo isso? Porque ele remove as bactérias da nossa língua. E aí a gente começa a ver alguns sinais, sintomas simples. Letícia, sempre está coçando o meu ouvido.
eu tenho uma coceirinha aqui dentro, o meu olho sempre está lacrimejando, eu sempre tenho uma coriza, uma dor de cabeça, tudo isso é desequilíbrio da microbiota. E aí, se a minha microbiota está desajustada, vai virando cascata. Aí a minha digestão não está boa, aí eu tenho azia, eu tenho queimação, eu tenho refluxo. Eu tendo isso, eu não absorvo bem a B12. E aí, sem B12, meu olho, até para piscar, eu preciso de B12. Então, sem B12, o cérebro não funciona, o intestino não funciona, o fígado não funciona, nada. Né? B12 ela é muito importante para a gente. E aí, olha só, se o meu intestino desajusta, tudo isso desajusta. E aí tem uma questão importante, ainda na ansiedade. Um dos nutrientes que a gente mais trabalha para a ansiedade é o triptofano. Que o triptofano vai auxiliar a produção de melatonina, que não tem só a função de dormir, tem a função de ajustar o eixo circadiano. Falamos já sobre isso, né? Quando a gente fazia nas palestras lá, sobre a importância do sono. Só que se eu não tenho uma boa digestão, o meu triptofano não é digerido. E ao invés dele ir para o ciclo da melatonina, ele vira uma toxina. Só olha curiosidade, isso. onde que a gente encontra esse como é que chama? Triptofano. Triptofano. Ele é presente em algum alimento? Banana. Banana? Banana rica em triptofano, por exemplo. Mas também, você já viu gente que fala assim, nossa, eu como banana, me dá... arroto banana. Já viu gente falando sobre isso? Nossa, banana nanica me dá azia, banana pesa, né? Porque não está tendo uma boa digestão de triptofano. Então, eu costumo dizer, quanto mais eu estudo... eu estou bem, que eu gosto de banana. Gosta de banana e não está passando mal, pastor. Não, então tá tudo bom. ótimo. Né? E eu costumo dizer, quanto mais eu estudo, mais eu creio em Deus, porque é tudo muito perfeito. É verdade. Não é? E aí, eu costumo falar que existe uma tríade para a saúde. Qual que é essa tríade? Uma boa alimentação. E uma boa alimentação não é só sobre os excessos ou não. Uma boa alimentação é eu ter certeza que eu estou comendo corretamente a proteína, os vegetais. Eu costumo dizer, quanto mais a gente come aquilo que Deus fez, mais saudável eu sou. Um exemplo. Deus criou a mandioca. O homem foi lá e desenvolveu a tapioca. Não é? Aí eu quero me entupir de tapioca porque ela não tem glúten. Ok que ela não tem glúten, mas a velocidade de glicose que chega no sangue é muito rápida, como o pãozinho francês, senão a gente faz mal, né? Então, a gente vai entrando muito nisso. Eu brinco assim com meus pacientes, olha, Deus fez a macieira para a gente trepar na maçã, gastar energia para comer a maçã. A gente quer abrir a geladeira e comer geleia, cheia de açúcar. Né? Então, a gente vai desajustando aquilo que Deus planejou para nós. Inconscientemente, Inconsciente. às vezes. E normalizando isso. Né? Eu tive no DIPAC, né? Quase fui linchada, né? Foi uma experiência muito bacana, né? E eu trouxe muito isso para os pastores no DIPAC, que a gente normaliza. O cristão normaliza. No começo desse ano, né, nos 12 dias, o pastor Matheus Soares, ele falou sobre a questão da carne e do fruto da carne e do fruto do espírito. Não sei se vira a pregação dele. E ele falou justamente sobre a glutonaria e a embriaguez. E a gente normaliza a glutonaria. A gente normaliza, né, comer de forma absurda. Porque tem um ditado aí entre os crentes, né? Crente não bebe, mas come que... Então, eu fico pensando assim, por exemplo, eu viajava muito. Né? Hoje eu não viajo mais. Mas quando eu viajava, eu preferia não comer. Eu preferia me abster do almoço, por exemplo, que eu já tomava um café da manhã bem reforçado. E aí eu já sabia que eu não ia encontrar almoço. E eu rejeito veementemente, a última bolacha do pacote no deserto, um fast food. Entendeu? Não gosto. Aí eu prefiro ficar com fome. Eu vinha, aí quando eu chegava, jantava, né? E aí nesse período, né, de abstinência aí do almoço, eu teoricamente jejuava, né? Eu jejuava, literalmente. Então, às vezes, eu passava lá essa questão, 7 horas sem comer. Eu falava 7 horas sem comer. Então, eu não me sentia mal. Eu me sentia bem, porque eu não ficava com fome. Ai, nossa, eu tenho que comer. Não tinha. Então, nesse período, eu aproveitava, como eu não gosto também de ouvir rádio no carro, nada, eu vinha me conectando, né? E aí... Porque Paulo fala assim, a gente tem que se renovar pela nossa mente. E aí eu tento buscar realmente essas coisas assim, para que a gente possa encontrar, né, essa equidade que você mencionou. E isso é muito importante.
a gente entender o nosso corpo. Mas deixa eu perguntar, Né? Letícia, essa questão, às vezes a gente fala da alimentação, né? Às vezes fala assim, nossa, eu alimentei, tomei o café da manhã, vou abrir mão do almoço. A gente acha que está fazendo tudo certo, né? Ah, não vou jantar. Faz sentido a pessoa... às vezes você fala assim... intermitente, que está na moda, né? Mas isso não é jejum intermitente. Não? Não, assim não. Você passa fome intermitente. Aí assim. E aí, por exemplo, né? Vamos lá. A gente tem uma questão muito importante que às vezes acontece com muitas pessoas que trabalham o dia inteiro, né? E só comem à Come noite. rápido, eu falo assim, eu vou fazer aquela alimentação, não dá tempo de E almoçar. aí, às vezes, faz uma refeição com um volume muito grande noturno. Ou come e isso rápido. atrapalha a outra ponta da Isso história. também eu não fazia. O sono. Não, né? pastor. Não Então, comer né? muito na janta, por Era exemplo. leve. Por exemplo, hoje quando eu vim para cá, eu comi um abacate com fio de mel e uns farelinhos lá que tem, entendeu? Então eu acredito que eu fiz Ele só certo. fez né? isso porque a Só faltou nutricionista uma está aqui coisinha. hoje. Vamos lá. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Então me fale, importante. qual Quem foi tá que aí faltou? O que é que online também faltou? O que é grava que isso. faltou? Faltou Vai a mandar um abraço aqui proteína, para quem está pastor. online. A proteína. Faltou proteína, gente. Um abraço para todos vocês que estão online. Eu quero ensinar um cálculozinho básico. Vamos lá, esse Posso cálculo é mandar interessante. Mínimo, Você conhece mínimo. Maurício Mack? Conheço, meu advogado. Seu advogado, é sempre bom ouvir o que a Letícia tem a dizer. Ele falou o seguinte, ó, seguir as Meu paciente, meu recomendações advogado. e não tem preço. Melhores, graças a Deus. Então, ele tá validando o seu Tá trabalho vendo? aqui, viu? Eu falo assim, né, que a gente tem que cuidar bem do nosso advogado e do nosso contador, né? Então, a minha contadora saiu agora há pouco consultório, né? Fala assim, não, vamos alinhar isso aí, né? Que esses dois Tá fiquem ali, na né? hora que o Dofo tá nervoso, inclusive. Cadê a regrinha? Vamos lá. E aí, vamos falar da regrinha. O nosso corpo, formado do quê? Músculo. Concorda comigo? Sim. E aí, o que acontece? Vamos falar isso das mulheres e para os homens também. Nós, mulheres, um dos grandes medos que nós temos com a menopausa é desenvolver a osteoporose, que é ficar poroso o osso. É uma das maiores doenças da menopausa. Só que o que melhora osso não é se entupir de vitamina D, cálcio e vitamina K. É a atividade física e o sono. Por quê? Vamos supor que aqui fosse, né, o meu fêmur. Tá? Então, o que faz o meu fêmur, somente, né, o osso da minha bacia, produzir mais osso, é o estímulo, é o atrito que o músculo faz sobre o meu osso. Isso falta para mim. E aí, esse estímulo faz com que o meu osso produza osteoblastos, célula nova de osso, certo? Então, A pessoa por que isso, fala que não tem tempo, então, ela tem que arrumar tempo. ela tem que arrumar tempo. A gente tem que arrumar tempo para se exercitar. É fácil? Não é. Hoje em dia, eu cheguei no patamar em que eu não fico sem exercício, mas demorou, hein? Demorou. Ninguém tem vontade de fazer exercício. Né? Porque né? assim, e aí a minha mãe se falou assim, Letícia, com toda a vida corrida que você tem disposição para treinar? Não, mãe, eu treino para ter disposição. Né? Porque senão eu não dou conta, né? E aí você vai começando a perceber realmente essa melhora e o quanto a atividade física, ela tem um impacto sobre nós, né? O nosso corpo foi feito para isso. Gente, imagina quanto que Jesus andava. Não é? Você falou algo interessante, que às vezes a pessoa vai chegando numa determinada idade, sei lá, chega nos 60, nos 70 anos, ela acha que hoje não faz falta. Você está falando aí do fortalecimento dos ossos, a necessidade que nós temos. Porque depois você fica meio que debilitado, né? Eu falo assim, Alexandre, que eu quero ser uma velhinha, que vou sentar e levantar sozinha das cadeiras, que vou carregar as minhas sacolas e vou saber quem eu sou. Por que isso? Não é? Verdade. Porque a gente tem uma relação muito grande com o sedentarismo, com a falta de massa magra na coxa e Alzheimer. Então, quanto mais massa magra eu tenho na minha coxa, mais eu vou desenvolvendo entre, né, os nossos hormônios de estrogênio, que é fundamental, principalmente para nós mulheres, para melhorar a cognição. Por isso que a mulher na menopausada ela vai ficando esquecida, ela vai ficando estafada mentalmente, porque ela vai perdendo esse estrogênio. Tem um E isso exame- para os homens também. A relação de músculo na perna, né, e de risco de demência é imenso. Quando você fala de músculo, não basta só uma caminhada, você tem que fortalecer os ossos. Fortalecer os músculos. Os músculos. Para poder produzir osso. Eu vi um especialista falando sobre a panturrilha, não é? A panturrilha, o exercício da panturrilha é tão importante, se não me engano, é para o coração. Pro coração. Me corrija se eu estiver errado. Então, veja que é fundamental. Mas, olha, sinceramente, eu não aguento academia, cara. Ô, Letícia, Eu prefiro pegar uma bicicleta e sair andando de bike. Letícia, você sabe que às vezes a gente fica preocupado. Você está falando uma coisa bastante interessante que a maioria das pessoas não fazem. Porque falar assim, eu quero ir numa academia, eu quero fazer um exercício na praça, alguma coisa. Fácil, Você né? faz isso, não é que você. Como você disse, a sua mãe, você falou para sua mãe, né? Eu faço isso para ter Para disposição. ter disposição. E que tipo de mensagem que você dá? Porque às vezes a pessoa fica falando assim, eu estou preocupado só com a minha vida espiritual.
E quando a gente olha assim, Deus nos dá livre-arbítrio. E às vezes a gente se depara com situações lá na frente e fala assim, puxa vida, Senhor, por que o Senhor não me abençoou? Por que o Senhor não me ajudou nisso? Por que o Senhor não me curou nisso? Eu fui fiel, eu estava lá na igreja a todo momento. E que mensagem que você diria para... Eu falo muito no consultório, às vezes, quando eu pego um exame, né? Vamos pegar um exame de glicemia. Né? Aí eu pego lá a glicada, a glicemia média e a glicemia em si. E a gente tem muito... E a insulina. A gente tem muito hábito de só colher a glicemia. E a glicemia é meio fake, né? Porque você fez um jejumzão lá, dia seguinte ela tá 90, tá 95, tá linda. Mas a glicada 5,7. O que quer dizer essa glicada? A glicada é a média de quanto de glicose se uniu, né? Quanto de glicose se uniu à hemácia. Então, é a hemoglobina glicada. Isso é normal. Tá? Então, a gente tem um teto ali e mede isso a cada 45 dias, em média. Então, até de 5,4, até 5,4, 5,6 está normal. 5,6 a 5,8 já é o oi, tem um negócio, tem boi nessa linha. Acima de 5,8 você já começa a ficar com pré-diabetes, 6,1 diabético. Já aconteceu muitos pacientes assim no consultório. Ó, senhor fulano, vou dizer uma coisa para o senhor, está 5,8 a sua glicada. E a sua glicemia média está 120. Então, e o seu triglicérides 160. A gente precisa mudar isso. Porque no formato que está, se continuar assim, o senhor vai poder ter diabetes. Aí, antigamente, as pessoas me diziam hoje ainda também, mas hoje eu sou mais cara de pau. Está repreendido em nome de Jesus. Eu falei, repreende também a sua gula. Hoje a sua falta de vontade de fazer exercício. Repreende também a falta de domínio próprio. Né? Porque é domínio próprio. Porque, assim, não adianta eu repreender e não ficar diabética se eu não estou mudando a minha alimentação. Se eu não estou mudando a atividade física. É um boom, mas é verdade, não é? Refrigerante todo dia. Né? E aí a gente vai acomodando com isso. Então, eu falo muito para os pacientes que a base... Repreende a preguiça. É o domínio próprio. E falando um pouco assim, a gente faz um trabalho com casais aqui na igreja, eu e minha esposa, né? Eu presumo de que a má alimentação e sedentarismo, tudo aquilo que está ligado à saúde física, acaba prejudicando a parte de relacionamento. Sim. Porque imagina a disposição de uma intimidade, seja do marido da esposa, seja uma disposição de sair com o filho, de carregar qualquer tipo de coisa, afeta também, eu penso que afeta. Tem uma correlação, fadiga, como imagina? Né? Sim, muito, pastor. Porque assim, vamos citar alguns exemplos simples, né? Aquela mãe que não consegue mais sentar para brincar com o filho no chão. Isso incomoda ela. Ela pode falar que não. Com o filho, com o neto, que seja, né? E aquilo incomoda porque eu não consigo sentar. Gente, hoje em dia, vocês perceberam o tanto de tênis que estão sendo feitos sem cadarço, para você não enfiar o pé. Porque as pessoas estão obesas e não conseguem amarrar o próprio cadarço. Olha como é sério. Tá no fundo do armário. Até a chuteira. Até a chuteira. Né? Vai enfiar assim que é mais fácil. É porque é prático. Não, meu amigo, que nem todo mundo consegue amarrar esse cadarço. Vai pegar um negócio no fundo do armário, não consegue. Né? O quanto que a obesidade, a inflamação, o sedentarismo, né? Ela vai diminuir a libido. E questões que eu ouço muito no consultório. Mulheres que têm vergonha de ficarem, né, na intimidade com o marido, de ficarem, né, com uma roupa mais íntima, até ficarem nuas com o marido. Não, eu já não consigo mais, né? Porque eu tenho vergonha do meu marido. E eu lido muito com isso no consultório. Às vezes eu tenho muitos casais no consultório, e aí aquela saia justa, porque o marido quer que eu ajude a mulher a emagrecer, porque ela tem vergonha. Né? E aí começa a vir uma bagunça. E aí, olha que cilada, né? Porque aí a mulher não consegue, ela começa a engordar, o marido acha que está tudo bem para ela, mas não está. Ela não está à vontade com o peso, ela não está à vontade de estar despida perante a ele. Cuidado emocional. Cuidado emocional dela, porque ela está muito insegura. E aí ela começa, né, a rejeitar o marido. E isso, né, já diz os congressos antigos, né? Para quem está sem picanha em casa, hambúrguer na rua fica fácil, né? Então, isso é muito sério. E tudo isso parte de uma questão lá simples, o quanto eu como. Porque não é sobre a comida em si. Eu digo para meus pacientes que a gente pode comer de tudo. Posso comer torresmo? Pode comer torresmo. Posso tomar refrigerante? Eu preferia que não, mas tudo bem. Né? A questão de quanto de refrigerante, mas eu posso comer de tudo. A questão é que eu não preciso comer tudo. E a palavra precisar, ela vai muito além da minha necessidade básica. Precisar vem de algo essencial. Até para espiritualizar isso, eu vou te citar um versículo que fala exatamente a respeito disso, né? A Bíblia fala assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é? Eu posso tudo, mas nem posso tudo me convém. E aí, vamos pensar no precisar. Eu preciso daquilo que é essencial.
Então, eu não posso chegar num estágio que eu preciso de um doce, que eu preciso de um churrasco, que eu preciso de uma cerveja, que eu preciso repetir o prato. Porque daí o domínio próprio foi embora. Foi embora. Porque eu estou falando que eu preciso, que a minha necessidade é maior daquilo. E aí, qual que é o problema? Eu não estou comendo por fome, eu estou comendo emocionalmente. E aí é o boom de toda a história. Dizem né? que o fato da pessoa comer rapidamente, ela não consegue, digamos assim, desfrutar a alimentação. E ela vai comendo, só depois se sente inchado. Qual que é o jeito certo? Assim... Então, aí tem assunto para manga hoje aqui, né? Sim. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, segura o tempo. Né? E aí, Josué. Tem uma imagem que eu gosto muito de mostrar no consultório para os pacientes, que ela é baseada nos nossos sentidos, né? Nosso olfato, paladar, audição, visão e tato. E essa imagem, nela assim, nós não somos lindinhos como nós estamos aqui para o nosso cérebro, e a nossa boca, a nossa mão é enorme, né? E aí funciona assim. Vamos supor, né, que a tua mãe liga, né? Liga lá uma mãe, uma tia, alguém assim muito próximo e fala assim: Alexandre, fala uma coisa que você gosta muito de comer, faz tempo que você não come, alguém da família faz. Fala uma feijoada. Feijoada. Liga e fala assim: fiz uma feijoada para você, do jeito que você gosta. Vem almoçar comigo. Aí você vai, né? Sai do culto, não, vamos lá comer feijoada. Né? Com fome, né? Saiu correndo do culto, né? Nem comeu nada para poder ir pro culto, tá com fome. Chega na mesa, 10 pessoas, aquele alvoroço, feijoada. Aí como é que funciona o nosso cérebro? Peguei a primeira garfada, né? Pus, nossa, meu Deus, feijoada, que delícia isso. Aí o cérebro quer confirmar. Segunda garfada, meu Deus, realmente é feijoada. Chegou naquele momento, se você se desconectou do seu prato, você, né, a gente chama isso de atenção plena, né? Você se desconectou do seu prato, você começa a comer mecanicamente, né? Quantas coisas a gente não faz mecanicamente, não é assim? De forma inconsciente, inconsciente. Né? Um churrasco, né? Você nem percebe, porque aí você não está mais olhando a feijoada, você está falando, nossa, é verdade, viu lá, aquilo lá, e aí, vamos viajar? Para onde vamos viajar? Nossa, é verdade, passou na faculdade, você vai desconectando. Estão falando disso boa, né? Não falando disso ruim. Né? Então, você vai desconectando. E aí, o seu emocional, seu mental, conecta com aquelas pessoas, mas a sua mão está ali, ó, comendo. E aí, você já percebeu assim, né? Vamos por um bolo. Nossa, que bolo gostoso. Vou até comer mais uma fatia. Você não viu o primeiro. Porque você não percebeu realmente, né, a parte sensorial. Você tinha um bolo de maçã, você tinha uns pedacinhos de maçã, se ele estava azedo, se tinha um leve adocicado. Você não percebeu, porque você comeu distraído. E a grande parte do problema, quando a gente pensa na ansiedade, é que a gente acaba comendo distraído. E a gente come emocionalmente por 2 pontos. Ou eu como por distração, porque minha mente está tão tumultuada que eu quero, né, esquecer o que eu estou pensando. Ou eu como por compensação. Tem tanta coisa acontecendo que eu mereço comer um doce. Tanta coisa acontecendo que hoje eu mereço parar. Não vou nem falar o exemplo aqui, senão depois, né, me cortam, né, da palestra aqui. Mas eu mereço parar e comer um negócio bem assim pesado. Está entendendo? Porque a estafa nos diz que eu mereço alguma coisa. Só que vamos pensar assim: sim, eu mereço cuidar da minha saúde. Eu mereço ter um corpo mais saudável. Eu mereço ter condições físicas, mentais, emocionais, para poder fazer aquilo que Deus me entregou. Acho que também é uma forma de exercício que nós temos que fazer. Né? É uma forma de exercício para que a gente tenha que ter o cuidado, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então, nós temos que ter essa atenção para que realmente esse Espírito Santo venha aflorar em nós, né, aquilo que realmente tem que ser, para que esses frutos do Espírito, não é, eles sejam verdadeiramente, sejam transformados em virtudes na nossa vida. E eles... Perdão, é só mandar um abraço aqui, doutora Letícia, antes de comentar, que o pessoal está gostando do programa, viu? A Renata está tietando aqui, parabéns pelo programa. Aliás, agora é o marido da Renata, então, ou seja, não basta ser... Né, o Joãozinho está mandando parabéns pelo programa. O Wagner Oliveira, acho que é o pastor Wagner que está aqui, ó, parabéns pelo programa, os assuntos interessantes, explicações esclarecedoras que fazem parte do nosso dia a dia. Acredito que toda mudança passa pela mudança de mentalidade, né? Então, mandar um abraço também para Hellington Campos, que está mandando aqui um abraço. Enfim, muita gente participando.
Eu ia perguntar uma coisa, doutor, em cima de tudo aquilo que está comentando, eu sei que a gente está chegando quase no final do programa, né, Alexandre? Passou muito rápido, né? Passou muito rápido e tem O papo assunto é pra bom, falar. o papo é bom, assunto. passa rápido. Mas eu digo assim, porque eu estou falando até por mim mesmo, né? Que às vezes a gente come que sempre comeu, só que o peso não é mais o mesmo que já foi um dia. Porque eu imagino que a relação do metabolismo nosso, com o passar dos anos, ele começa a exigir cuidados maiores. É isso mesmo? Ou a pessoa, se ela fizer sempre o que ela sempre fez, ela está sujeita a ter mais ou menos a mesma saúde? A gente envelhece. Isso é normal, né? Nós temos algo chamado radicais livres. Radicais livres, eu costumo brincar com os pacientes como se fosse a ferrugem dentro de uma máquina. Só que há um nível de ferrugem, né? Faz parte da nossa história o envelhecer. Mas a questão é o como eu quero envelhecer. Então, sim, né? A gente tem comprovado que a gente vai evoluindo até os 25, né? E aí eu brinco muito, né, com meu sobrinho principalmente, né, que aos 25 anos fecha o córtex frontal, então estou maduro. Só que depois dos 25 anos, você começa a entrar no declínio, vai começar a diminuir as coisas. Começa a produzir menos colágeno, começa a produzir menos, né, alguns nutrientes, vai começando a cair. Então, se eu não cuido para que não tenha essa queda, por exemplo, coenzima Q10. Coenzima Q10 nosso corpo produz, nosso pâncreas produz coenzima Q10. Por que eu uso coenzima Q10? Para N coisas, entre elas a energia. Coenzima Q10, quem toma muito simvastatina, destrói coenzima Q10. E aí, se eu não reponho coenzima Q10, se eu não cuido da minha saúde, eu vou perder coenzima Q10. Logo, eu começo a envelhecer. Então, o envelhecimento é algo do ser humano, sim. Mas a grande questão é como nós estamos envelhecendo. E aí tem um dado natural, né? Nós estamos envelhecendo. E aí tem um dado muito alarmante, atual, e eu acho importante a gente falar isso agora aqui, é que os nossos filhos estão tendo uma expectativa de vida menor que a nossa. Porque a saúde dos nossos filhos não está boa com a nossa. Nossos filhos não comem como nós comíamos quando éramos crianças. E aí nós temos uma expectativa de vida de chegarmos, falando nós, que eu acho que estou numa casa dos 40 aqui, né? Eles estão com nós por 50. Então tá o bom. Alexandre é o mais velho. Né? E aí, assim, nós que estamos nos 40 Olha, aos o 50... Alexandre é mais velho, mas o Bira que tem cabelo branco. Então, cabelo branco, não precisa nem falar, entendeu? A pessoa não conseguiu ainda... E aí, o que acontece? Nós que estamos hoje 40 a 50 anos, a nossa expectativa de vida é chegar em torno dos 90. Mas hoje, esses que estão na faixa de 15 a 20 é chegar aos 70. Nossa. 20 anos a menos. Olha Por só. quê? Pelo estilo de vida. Então, o que é o estilo de vida? É o estilo que eu tenho para viver. Como que é o meu estilo de vida? Quanto que a minha espiritualidade é importante, o quanto a atividade física para mim é importante, o quanto dormir para mim é importante, o quanto me alimentar bem é importante, o quanto a minha saúde é importante. E aí, cada um de nós aqui, a gente pode, né, fazer o que quiser de cirurgia plástica, como o pastor falou ontem, mas não dá para ter outro corpo. É esse aqui. A gente nasceu com ele, ele se desenvolveu, ele vai envelhecer e vai esse aqui ser cremado ou não, vai ser enterrado, isso aí não sabemos ainda, né? Mas, vocês aqui, por exemplo, os três, quantos carros vocês já tiveram? Quantas casas vocês já moraram? Jesus. Não é? E aí a gente vê que a gente cuida melhor do carro, cuida melhor da casa do que do corpo, que é o templo. Verdade. E aí, quando a gente começa a olhar, Senhor, cuidar da minha saúde é cuidar daquilo que o Senhor me entregou. É o templo. Tem assim, só para a gente finalizar, estamos chegando já ao final. Para quem quer, assim, acho que muitas pessoas aqui estão refletindo, porque a maioria come mal, dorme mal, faz tudo errado, faz come exercício errado. de forma errada. Qual que seria o primeiro passo? Falar assim, ó, eu quero mudar a minha história daqui para frente, né? Tudo tem o primeiro passo. Sim. Qual a sugestão? Despertar de consciência. Eu preciso entender onde eu estou. Eu preciso ter coragem de me pesar. Eu preciso ter coragem de olhar o que eu estou comendo. Admitir que eu estou errando. Então, quando a gente tem um despertar de consciência, né, a gente olhar, é isso que está acontecendo. Doutor, não precisa chegar 1º de janeiro, né? Porque Não. tá longe, né? Pode ser hoje à noite já, né? isso aí. Tipo assim, vou comer o quê? Nossa! Pizzada. Né? Já era. Então, quando a gente tem um despertar de consciência, eu olho e falo, opa, a minha saúde é importante. O que eu vou fazer para melhorar? E aí, gente, entender que não é pozinho de pirilim-pim-pim, né? Não é aquele PC que você entrega para o cara do TI na sexta-feira à noite, paga mais para ele e fala, segunda-feira você me entrega? Né? Não dá para fazer isso. O corpo pode ser formatado, mas o corpo pode ser regenerado. Daí a importância de dormir bem, né? Então, quando eu desperto e falo, bateu aqui.
Se bateu aí, gente... Não espere o médico alertar. Não espera nada. Pensa assim, ó, o que eu posso fazer de hoje para amanhã? Posso dormir melhor. Eu posso não ficar com o meu celular até meia-noite na cara ali. Né? Eu posso levantar amanhã com minha proteína. Eu posso ter uma alimentação melhor. E é um pouquinho assim, ó. Eu trabalho uma metodologia, para a gente poder encerrar, no meu consultório, eu tenho o seguinte método, que são 4 passos. O primeiro passo, ele é apenas a introdução de novos hábitos. Demora 21 dias para introduzir. O segundo passo é eu me adaptar. Pensa em beber água, né? Vou introduzir, beber a água, aí vou me adaptar com aquela nova rotina. O terceiro passo é eu conseguir consolidar. Virou hábito eu beber água todos os dias. E o quarto é o sustentar. Nossa, eu já sei que se eu não sair para urinar, vou fazer na calça. Né? Então, eu passo pela introdução, pela adaptação, pela consolidação e pela sustentação. E, em média, cada um deles são de 21 a 50 dias. Olha só. Então, ninguém faz assim e se torna outro. Mas é o desejo de ser melhor. Que né? bacana. E é assim, nossa, esse ano mudou minha vida, né? 1% a cada dia melhor. Ou seja, então fica aqui uma reflexão para todos nós, todo mundo pode melhorar. Né? Todo mundo deve melhorar para, se quiser ter uma vida longa, para não ficar só falando assim, ô Senhor, faz um milagre depois que a nós mesmos prejudicamos o nosso corpo, a nossa saúde física, mental e espiritual. Então, foi muito bom esse bate-papo. Nós vamos ter que marcar outros bate-papos, Letícia. É um prazer. Né? Vamos ver a sua agenda aí, porque assim, tem muitos assuntos, certamente, muitas pessoas aqui gostariam de ouvir mais. Eu adoro quando você fala alguma coisa e fala assim, puxa, eu preciso melhorar um pouquinho nisso aqui, eu preciso melhorar nisso, aquilo, outro. E todo mundo precisa melhorar. Bira, gostaria que você orasse pelas pessoas que estão na live, agradecer por esse momento especial aqui. Certamente foi um momento de muito aprendizado para todos nós e certamente está abençoando a sua vida. Então, fica a reflexão para você que está do outro lado da câmera aí, que certamente você tem muito para melhorar, porque o melhor de Deus ainda está por vir, mas depende de você. É isso aí, que cada um de nós possamos cuidar daquilo que Deus nos presenteou como corpo, como vida, né? Como a doutora aqui comentou, e a gente vai estar apresentando cada um na oração, pessoas aqui dispostas, pelo menos na intenção de melhorar aqui, que a gente viu o resumo da live aqui dos comentários, foi basicamente esse, né? Como mal, preciso melhorar, enfim, eu creio que possamos ter uma nova realidade de vida, né? Para que nossa expectativa de vida aí de 90 anos se cumpra por aquilo que nós estamos trabalhando, né? De maneira saudável, com saúde e sabendo quem é. Sabendo quem é. Sabendo que é importante. Mas vamos orar, irmãos. Pai amado, Pai querido, sobre tuas mãos, queremos apresentar aqui cada pedido de oração. E antes de mais nada, também te agradecer por mais um programa, por toda a sabedoria que o Senhor nos permitiu ter como homens, como mulheres, como pessoas que aqui estamos, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Que teu Espírito Santo possa usar e ser a força necessária para cada vida que agora me ouve, Senhor. Que teu Espírito Santo venha ser a força que muitas vezes falta para preencher todo o vazio da alma, que muitas vezes é descontado em alimentos, em comidas inapropriadas. Que teu Espírito Santo venha nos direcionar, nos capacitar, para que possamos, sobretudo, agir sobre uma decisão de ter uma vida melhor. Amém. Uma vida melhor como família, uma vida melhor como filho de Deus, uma vida melhor como ministerial, em tudo aquilo que colocarmos à nossa mão, que venha a sermos abençoados pelas nossas escolhas, pelo fruto da nossa escolha. Que, acima de tudo, Pai, a partir dessa live de hoje, possamos ter a consciência de tudo aquilo que podemos ser através de uma boa alimentação, através de uma boa alimentação física, uma alimentação espiritual. Por isso, Pai, nós te agradecemos. Em nome de Jesus é que nós oramos e já te agradecemos. Amém, amém, amém. Uma ótima semana a todos e até a próxima segunda-feira na Bênção do Trabalhador. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. O Ezequias disse que vai fazer academia. Olha que beleza, tá vendo?